Até aqui hoje, Pai, para trazer essa palavra, Pai, que vai visitar a vida, preencher nosso coração, Pai. Sim, meu Deus. Que proteja, Pai, o poder benefício, Pai, a nossa palavra, Sim, meu abençoe, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espero o eleitor pedir para vocês sentar. Não sente antes, tá? Amém. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor mais uma vez e... Amém. Vou ficar desse lado que é melhor. Agora você pode se sentar. Amém. Eu quero... Põe a água ali. Ah, ele trouxe. Ah, tá. Para mim é muita alegria, né? Mais uma vez estar aqui. Até falei com a Maria que falei no que eu puder aqui. Eu realmente, às vezes tem gente que fala que eu estou ocupado, mas eu ando um pouco ocupado mesmo. Trabalhando, né, em dois lugares. Eu trabalho em casa e também no firme, porque na verdade em casa é só para dar um acréscimo, né, naquilo da firma, mas também a gente tem as obrigações com a igreja, que eu não abro mão daquilo. Glória a Deus. Né, então tem o trabalho social, que eu sou responsável por essa área, todo o trabalho social, né, tem a célula que a gente lidera, tem o Ministério de Homens também. Glória a segunda, Deus. A gente tem uma reunião de homens, né, então tem a escola bíblica, então a gente graças a Deus isso aí é bom demais, né? Bom. Ocupa a gente, traz o ensino, mas também exige um tempo da gente. Verdade, Deus. E eu combinei com ela, né, de estar aqui nesse dia. Eu acredito que realmente é de Deus. É de Deus isso aqui. Não combinei nada com o Marco. Tenho dificuldade de chamar ele de Marco. O senhor chamou ele que jeito? Hã? Bichinho, o meu apelido, Marióia. Bichinho. Tenho dificuldade porque são muitos anos. Zacarias. Então realmente tem muito tempo, quase 40 anos aí. Mas sabe, gente, assim, eu quero falar com vocês hoje, mas não reparo muito que eu não sei, eu não consigo ficar muito quietinho. Não, mas isso mesmo, você é igual eu. Você é igual eu, vivo andando pra lá e pra Eu cá. não consigo ficar quieto. Mas é tão interessante porque umas 2 semanas atrás, acho que faz 2 semanas atrás, eu estava pensando, falei, nossa, eu vou lá no Carisma e eu pedindo para o Senhor, eu queria falar algo do Senhor para eles, eu não queria pegar um esboço, algo, procurar algo na Bíblia para ver o que vai falar, não falei, eu queria falar algo assim do coração de Deus. Aleluia. E foi tão interessante que o Espírito Santo ele agiu de uma forma tão instantânea. Ele falou, fala o que você estava conversando com o Marco. Por quê, irmãos? Eu acho que há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, não sei, eu vim aqui num sábado à tarde, era tarde, né? Eu vim num sábado à tarde aqui conversar com ele um pouco, e aí ele me acompanhou a hora que eu fui embora. Ele me acompanhou até na saída lá e eu falei assim para ele. E aí, Marco? Eu falei, Marco, mesmo? E aí? Eu falei, e aí, como que você está? Está chegando o dia de você ir embora. Eu falei, e você? Como que você está? Você está preparado para isso? Porque, cara, lá fora é guerra. É Você toma verdade. cuidado. Lá fora o negócio é sério. Lá fora é guerra. Eu falei, não, é verdade, João, eu estou... E ele falou aqui que realmente a preparação, né? Por isso que é bom se fortalecer no banquete mesmo. E é a Aleluia. respeito disso que eu queria falar com vocês. Do cuidado de Deus, mas a guerra que a gente enfrenta. Realmente, principalmente. Claro, a palavra de Deus ela serve para todos. Mas especificamente para aqueles que estão aqui nessa casa. Eu queria falar uma palavra muito séria com vocês. Eu queria muito que amanhã vocês, eu ouvi falar que amanhã vocês vão estar de jejum. E Glória a todo Deus. mais quando a gente está de jejum, mas não jejum da palavra. Eu queria muito, eu não vou ler, se for para mim ler tudo que eu queria falar aqui, fica muito, mas eu queria muito que vocês amanhã, se vocês pudessem ler 1 Samuel, capítulo 16,
e capítulo 17. Fala da história de Davi com Golias. Eu queria muito que vocês pudessem ler esses 2 capítulos amanhã, porque vai te ajudar muito naquilo que eu vou falar hoje. Amém? Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no capítulo 16 de 1 Samuel. Eu vou ler um versículo, mas depois a gente vai lendo junto. A gente vai ficar no capítulo 16 e no 17. A gente, conforme eu for falando, a gente vai lendo para poder a gente conversar sobre esse assunto. Amém? Capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos deles para ser rei. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Quero te agradecer pelo que o Senhor tem colocado no meu coração. E que o teu Espírito, Senhor, opere no sobrenatural aqui neste lugar, para que realmente, ó Pai, a tua palavra alcance o coração de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, aqui a gente começou falando a respeito de Davi, né, o rei Davi, um homem muito conhecido, né, um homem que enfrentou muitas guerras na sua vida, um homem que lutou muito, tanto que ele foi um grande guerreiro, né, um homem que liderou o maior exército de conquista de Israel, um homem que lutou muito, né, sempre venceu, sempre foi um vencedor. E a gente aprende muito com ele, por quê? Porque é um homem que ele foi um grande vencedor, mas ele teve que treinar muito para isso. Ninguém é vencedor sem um treinamento. E Davi foi um desses homens, um homem que ele foi muito treinado, só que ele não foi treinado assim, exposto ao povo, ele foi treinado no anonimato. O treinamento dele foi no anonimato. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Porque ele passou situações difíceis, situações que talvez eu e você não gostaria de passar. Situações que talvez ficaria difícil para eu e você suportar passar o que Davi já passou. Mas uma coisa é certa: a gente vai aprender com a vida desse homem hoje. Por isso Aleluia. que eu queria muito que vocês pudessem amanhã ler quantas vezes vocês conseguissem. Ler 1 Samuel 16 e 17. Por quê? Porque o que eu quero falar com vocês é aquilo que eu falei com o Marco, né? Principalmente, como eu disse, claro, a gente que já está lá fora também vive isso, né? Como a minha esposa disse, não é fácil, né? Satanás ele vem para tentar nos atrapalhar, ele coloca seta, ele lança setas para que a gente tenta distorcer o nosso pensamento. Mas, como eu disse, principalmente para aqueles que estão aqui nesse tempo, eu queria falar muito sério com vocês, mas muito sério mesmo, gente, porque, como eu falei com o Marco, que já estava faltando 2 semanas para ele sair daqui, para ele parar, né, esse tempo de tratamento, e eu falei para ele para tomar o cuidado. Mas uma coisa é certa: todos vão ter que enfrentar uma guerra lá fora. É verdade, Sim, Deus. todos vão ter que enfrentar essa guerra lá fora. Ah, mas eu estou aqui. Então a gente vai precisar lembrar muito dessa palavra de hoje. Até você, Marco, que está lá fora, que saiu agora, recente, esses dias. Pega essa palavra para o seu coração, aplica ela na sua vida. Isso vai surtir um efeito muito grande. E a gente vê aqui que Samuel, foi Deus que escolheu Samuel. Quando a gente olha esse versículo aqui, porque Deus, Ele nos criou. Às vezes a pessoa fica na certa preocupação: mas por que as coisas estão acontecendo só comigo? As coisas estão difíceis. Eu estava conversando com o irmão e a gente estava falando a questão da recaída, e realmente é algo muito difícil, é algo complicado, é algo que parece que vem mais forte ainda. Parece que o inimigo ele duplicou a força dele contra a gente,
Mas não desista. Como a minha esposa falou que não desista. Por quê, irmãos? Porque eu e você fomos escolhidos do Senhor. Ninguém aqui foi escolhido por Satanás. Nós fomos criados e separados pelo Senhor. Aleluia. Então a primeira coisa que você e eu precisa pôr no nosso coração para enfrentar uma guerra lá fora. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Não foi Satanás que me escolheu. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é separado pelo Senhor. Aleluia. Então a Verdade. gente, sabe, muitas vezes tem circunstância que é difícil. Às vezes um está passando de um jeito, o outro está passando de outro. E a circunstância realmente é muito difícil. E às vezes a pessoa pode até achar que Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Sabe, a chance de ter que enfrentar a guerra lá fora, ela é muito real. Sabe, ela é muito real. Isso é muito certo. Todo mundo tem que enfrentar. Só que uma coisa, você está alistado no exército do Senhor. Glória a Deus. Então lembra qual exército você está alistado. Um exército que nunca perdeu uma batalha. Verdade, Deus. Aleluia. Esse é o exército que vence. E esse é o exército que faz a diferença na vida da gente. Verdade, Jesus. Então a batalha vai vir, mas a gente precisa estar preparado. E quando a gente fala, irmãos, dessa batalha, aqui mesmo a gente vai estar lendo junto na sequência, aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 11, eu queria ler com vocês, que diz assim: e perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Por que eu disse, eu fiz questão de eu quero ler separado? Por quê? Porque é interessante, porque Davi, ele foi humilhado. Não, aqui ele fala do Davi, ele foi desprezado. Sabe, gente, esse negócio é muito sério, porque a irmã Maria, ela falou aqui, né, o irmão, ele fez, A declaração. ele fez uma declaração, algo bonito, algo muito rico, isso é bom demais, eu já virei e falei para mim do lado. Uau! Ô, glória, é Deus purinho. Diante de todo mundo, É Deus purinho. Graças a Deus. Mas isso é muito sério, como a irmã Maria falou, porque às vezes pensa que a gente precisa de Deus, porque a gente precisa se limpar da droga, se limpar da bebida, se limpar do cigarro e tal. Não, mas a gente também precisa sim fortalecer o nosso convívio familiar, a nossa vida, sabe, fortalecer a nossa família. Eu louvo a Deus que hoje eu estou aqui com a minha esposa, com o meu filho, com a minha mãe. Ô, glória! Isso é algo, gente, isso é algo muito grande para mim, é algo muito sério. E o que a gente vê que Davi passou aqui é algo difícil, porque pensa bem, Samuel chegou nele e falou: peraí, você não tem mais nenhum filho? Tinha 7 filhos, 7 marmões, 7 homens grandes. Aí ele falou: você não tem mais um menino, um novinho. Acredito que Davi tinha entre 14 e 15 anos, não tinha como ele ter mais que 15 anos, porque se ele era o 8º filho, 3 já ia para a guerra, só vai para a guerra acima de 20. Ou seja, se cada um fosse uma escadinha, então era de 15 anos para baixo que ele tinha. Ele era o mais novinho, e por ser o mais novinho, ele estava sozinho no campo. Enquanto os irmãos estavam em casa, ele era o que estava sendo desprezado, era o que estava sendo separado, sozinho lá, é o que estava trabalhando, é o que estava ralando. Quando perguntou dos filhos, Jessé falou: não, meus filhos estão aqui. Apresentou os 7 filhos, os maiores, nem lembrou de Davi. Mas Samuel teve que perguntar para Jessé: mas você não tem mais nenhum? Ah, eu tenho mais um, está lá cuidando das ovelhas. Muitas vezes isso aí é um desprezo, muitas vezes isso aí é uma guerra no coração da gente. Muitas vezes pode acontecer o quê? Porque às vezes a pessoa está tirando um tempo de tratamento, assim como alguns estão fazendo aqui. E a família pode estar falando isso. Alguns, não digo a família, mas familiares, né? Ou às vezes dizer:
Está lá mais uma vez. Está tentando de novo para ver se melhora. Muitas vezes acontece o desprezo porque está separado. Ei, Davi, ele ficava separado, mas aquilo era um treinamento. O anonimato de Davi era o treinamento dele. Aleluia! Por isso que é muito sério que ele falou do banquete. Aproveite, coma muito desse alimento. Coma muito desse alimento, porque é o tempo que você está separado aqui, sabe? A Bíblia fala que ele vivia separado lá, mas Deus era com ele. Vocês estão separados aqui, mas Deus é com você. Aleluia! Deus também é com você. Aqui em 1 Samuel 17, agora, eu queria ler com vocês o capítulo 17, porque aqui fala que ele foi intimidado e foi humilhado pelo próprio irmão dele. Ele foi intimidado e humilhado pelo próprio irmão, então é algo, é difícil. Porque vai chegar uma hora que, como eu disse, vocês vão ter que sair. Vai lá fora. Sim. Vai chegar a hora que vai ter que ir lá, vai ter que enfrentar. Davi, ele ficou treinando no anonimato dele. Mas teve horas que ele teve que ir para perto da família. Tanto na hora que ele foi ungido, mas voltou a trabalhar de novo. Ficou descartado de novo. Mas teve horas que o pai dele chamou ele. Porque estava acontecendo a guerra contra os filisteus. E o pai dele falou, não, você vai lá levar um queijo, levar umas coisas lá, e você vai lá levar as coisas para os seus irmãos lá, e para o chefe deles. Quer dizer, ele teve que ir enfrentar. Ele teve que ir no meio das pessoas. E aqui no capítulo 17, no versículo 28, a Bíblia diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas do deserto, seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha? Ou seja, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quando Davi ele foi lá para levar alimento, foi lá para servir os irmãos. Mas como ele estava vendo o que estava acontecendo na guerra, ele foi só perguntar: ei, mas quem que vai ganhar, quem vencer esses filisteus? E o irmão dele já ficou bravo com ele. O irmão dele ficou bravo com ele e falou: o que você está pensando, seu convencido? Ele foi intimidado, ele foi humilhado no meio de todo mundo. No meio de todo mundo, o irmão dele chegou e chamou a atenção dele. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque vai chegar uma hora que vocês também vão ter que sair daqui. Você vai sair fortalecido desse lugar. Aleluia! Você vai sair fortalecido. O Marcos saiu daqui fortalecido, cheio da presença de Deus. Mas muitas vezes, sabe o que acontece, irmão? Às vezes, se a gente não tomar cuidado, até pessoas próximas chega na gente para nos intimidar, chega na gente para nos humilhar. Agora está pagando de crente? Agora está pagando de crente? Agora está pagando de bonzinhos? Vamos ver quanto tempo vai durar. É assim que muitas vezes a gente é recebido. Isso é guerra, irmãos. Isso é guerra. Isso é a guerra que tem lá fora para a gente viver. E Davi aconteceu isso com ele. O irmão dele chegou lá, chegou intimando ele. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Aqui no versículo, capítulo mesmo 17, no versículo 34 a 37, eu quero ler com vocês. Que diz assim: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus vivos. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá,
e que o Senhor Deus esteja com você. Isso aqui é interessante por quê? Porque Davi, por mais que o irmão dele chamou a atenção dele, ele viu que o gigante estava lá. E ele se encorajou para enfrentar. Todo o exército de Israel estava com medo. Toda vez que o gigante, Golias, chegava à frente, o exército de Israel recuava com medo. Mas Davi, ele não teve medo. Davi, ele era um homem preparado, um menino, né? Aleluia. Ele era um menino preparado. Verdade. E ele foi falar com o rei Saul, o rei do povo de Israel. Ele foi lá e falou. Muito interessante isso aqui. Ele foi lá. Eu cuido das ovelhas, mas quando vem um urso para pegar a ovelha, ou um leão, eu vou lá atrás, arranco a ovelha deles e tomo de volta. Mas quando o urso ou o leão me ataca, eu vou contra eles e os mato. É interessante, mas aonde que Davi fazia isso? No anonimato. Davi não lutava com o leão e o urso junto com a família dele. Davi só lutava com o leão e o urso quando ele estava lá, no anonimato. O que eu quero dizer isso para vocês? Não é fácil. Não é fácil, às vezes, ficar um tempo, vamos dizer que isolado, ficar nesse anonimato. Mas esse é o tempo de enfrentar o urso e o leão. Aleluia. Por que eu digo enfrentar o urso e o leão? Muitas vezes, pode ser que agora, eu acredito que muitas vezes vem um leão contra o tempo que está vindo. Qual que é o leão? É a vontade de ir embora, é a vontade de largar tudo, é a vontade de lutar com o leão. Não é fácil, o leão é forte. Sabe, por que eu falo leão? Porque quando a gente tem que lutar contra a gente mesmo, sabe, a vontade de largar tudo, eu vou parar com tudo, eu vou embora. Verdade. Eu falo, teve um sobrinho meu que veio aqui, resolveu ir embora. Não conseguiu enfrentar o leão. Sabe, às vezes vem o urso. Qual que é o urso? O urso fala de força. Verdade. Qual que é a força? É vencer a abstinência. Aleluia. Sabe? Então o tempo está aqui, você tem que lutar, Marta. Você tem que lutar contra a vontade de ir embora. Você tem que lutar contra a abstinência. Você tem que lutar contra si mesmo, contra tudo isso. Isso não é fácil. Verdade, sabe? Deus. Isso não é fácil, gente. Isso é muito difícil. Mas o treinamento de Davi foi lá fora, foi lá no anonimato. Foi ele lutando contra o urso e o leão, que ele teve coragem de enfrentar o Golias. Eu quero dizer que você lutando contra a vontade de parar com tudo, de deixar tudo quieto aqui, eu vou para minha casa, eu vou para não sei aonde. Luta, continua lutando. Continua lutando, continua se fortalecendo, continua treinando bastante. Porque a hora que chegar lá fora, a guerra vai ser pior, mas você não vai ter guerra. Você vai estar encorajado. Você vai estar encorajado para enfrentar. Sabe? Então, para com isso, para com essa coisa de ouvir vozes que Satanás lança sobre a sua vida. Você é escolhido de Deus. Aleluia. Você tem a oportunidade de se preparar enquanto está aqui, ó, no anonimato, longe de tudo aquilo lá fora, longe de tanto gigante que tem lá fora. Verdade. É a chance sua, sabe? Eu sei que é difícil, gente, sabe? Eu lembro quando eu parei de fumar, no dia 1º de março de 2009, eu acho que eu até já falei isso aqui, no dia 1º de março de 2009, ia ter um período de jejum na igreja, porque eu fui para a igreja, eu fiquei 6 meses na igreja, não diminui uma gota, aí bebia demais, Meu Deus. bebia muito, eu era, meu Deus, eu confesso que se fosse eu naquela época, eu teria
vergonha, eu teria vergonha de mim naquela época, assim, porque eu ia falar, o que é isso? Era algo. Eu ia sempre ver o culto. Eu fiquei 6 meses na igreja. Não diminuiu uma gota. Mas a palavra de Deus ia entrando no meu coração. Aleluia! E queimava dentro de mim. E eu falava para minha esposa, não, eu vou parar, eu vou fazer esse jejum, eu vou me batizar. João, mas cuidado, João, será que eu fumei, eu bebia muito, João. Bebia muito mesmo, bebia com força. E fumava demais, fumava 2 maços e meio. Misericórdia, Jesus. Mas no dia 1º de março de 2009 começou esse período de jejum. E eu entrei nesse período de jejum, ia ser 40 dias. Para mim me batizar, eu me batizei no dia 10 de abril. Só que no dia 2 de março, costumava todo dia, eu saía do culto, não é estranho falar, mas eu saía do culto, entrava no fusquinha que eu tinha, já acendia um cigarro e subia. Saía do culto, já subia fumando cigarro. No dia 1º à noite, eu saí do culto, não acendi mais. Mas no dia 2 de março, o negócio foi difícil. Aí foi luta. Aí eu não sabia qual que estava mais difícil para mim, porque assim eu comecei a fumar. Eu fiquei quase louco. Eu parei com tudo de uma vez. E eu comecei a chorar em casa sozinho. Meu Deus. Porque ainda tinha cigarro lá em casa, e a minha esposa fumava. Eita. Ela não fez o mesmo propósito. Prova de fogo, hein? Ela ainda fumou mais 3 anos. Nossa, olha. Mas, e eu chorava. E eu chorava por quê? É difícil, gente. Ela não é fácil. Só que quando eu chorava, eu dizia: a minha conversa foi com Deus. Eu chorava, mas eu não bebi. Por que eu estou dizendo isso? A luta é muito grande, sabe? Foi difícil, foi trabalhoso, foi complicado. Mas essa luta gera uma força na vida da gente. Verdade, Eu estou Deus. dizendo, Davi lutava com o leão e o urso. E isso foi bom para mim. Como eu disse, o leão e o urso seu aqui pode ser a abstinência, pode ser a vontade de parar com tudo embora. Mas uma coisa é certa. Isso vai gerar força em você para lutar na frente. Aleluia. Isso vai trazer resistência para você. Para lutar lá fora. Você pode ter certeza disso. Aqui no versículo 38, capítulo 17 mesmo, no versículo 38 e 39, diz assim: então deu sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul em cima, sobre a armadura, e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque interessante que Davi ele falou para Saul: eu vou lá enfrentar Golias, eu vou lá enfrentar essa batalha. Mas Saul falou: então toma a minha armadura, então toma a minha couraça. Saul era um homem grande também, que era o correto para enfrentar Golias, tinha que ser Saul, que era o mais alto que tinha do povo de Israel. Mas ele passou as armas dele, a armadura dele, e quis preparar Davi para o combate, mas com as coisas de Saul. Mas Davi não conseguiu nem andar com tudo aquilo. Ou seja, Saul quis tentar passar uma estratégia, como que ele tinha que lutar com o gigante. Eu quero dizer para você, lá fora, diante da guerra, muitas pessoas vão querer passar estratégias para vocês, como que tem que fazer para enfrentar. Muitas pessoas vão tentar fazer isso aí lá fora. Só que você nunca pode esquecer que é o Senhor que é com sua vida. Glória a Deus. Que é o Senhor que é com sua vida. Aleluia. Nossa. Às vezes tem muita gente, aqueles amigos das antigas, não, mas
Não esquenta a cabeça não. O cara lá é camarada. Não vai nem te oferecer nada. Vamos lá, vamos passar. Vamos só jogar bolinha. Vamos só ficar jogando bolinha lá, tomando Guaraná, mas lá naquele lugar não, velho. Esquenta a cabeça não, a mesa é lá no fundo. Esquenta a cabeça, eu bebo, mas hoje eu tomo Guaraná com você, se for o caso. Não caia em estratégias dessa forma. Lutar contra o inimigo é com as armas que o Senhor nos dá. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É com as armas que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Como eu disse, uma das maiores lutas é quando as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer: agora está dando uma de mãozinho. Aqui no versículo 42 a Bíblia fala assim: Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Golias, no seu grande tamanho, quase 3 metros de altura, começou a tirar sarro, porque ele era só um menino. Falava: menino, isso é difícil. Isso é difícil. Quando você olha um menino tem que enfrentar alguém e ainda vem essa humilhação, ainda vem tirando sarro, ainda vem essa zombaria. E é dessa forma, exatamente assim, que a gente enfrenta lá fora. Muitas vezes é a zombaria. Isso é guerra. Porque a zombaria, ela vai afetar o íntimo da nossa vida. E é dessa forma, agora está dando uma de bonzinho, como eu disse, agora vai pagar de crente, né? É difícil, gente. Muita gente vem diante de nós lá fora para querer nos atrapalhar. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, não, é para animar. Mas o que é verdade tem que ser dito. Aleluia. Muitas pessoas vêm para desanimar, só que a gente não pode esquecer quem está conosco. Como Davi disse para Golias: você vem, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. E é assim que tem que ser. Aleluia. Pode ser que vai gigante contra a sua vida. Gigante. A gente vê aqui no versículo 45, diz assim: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo. Ó, espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E isso é o que acontece lá fora. De repente, pode acontecer daqueles que já saíram, como o Marcos saiu, outros do Baiano também já saiu. Pode acontecer de realmente encontrar o gigante. O grande lá, o grande gigante lá de fora. Para quem está no tempo de se limpar. E ele pode vir com 3 armas também. Isso é muito sério. Abre o olho, porque ele pode vir. Assim como Golias veio com lança, dardos, espada, lança e dardo. A gente pode encontrar lá fora o gigante vindo contra a nossa vida. Bebida, empilho, escada, uma trouxinha. Ele vem contra nós. Verdade. Ele vem contra nós exatamente dessa forma. É exatamente dessa forma que ele vem contra nós, com essas 3 armas. Mas Davi, ele entendeu que não eram essas armas que ia fazer a diferença. Ele entendeu com quem ele andava. Sabe, irmão? Eu acho muito interessante essa história de Davi. Sabe, isso que Deus vem colocando no meu coração. Eu achei que é algo muito sério. Porque tudo que Davi fez, ele experimentou no anonimato. É por isso que eu estou falando, eu estou frisando muito isso nesse tempo para aqueles que estão aqui, para aqueles que saíram, como o Marco que saiu esses dias. Porque quando a gente olha para essa história, Davi ele teve a coragem de enfrentar o gigante. Agora, quando a gente olha assim de uma forma natural, não é fácil.
um homem de quase 3 metros de altura, com uma lança, com tudo. Mas Davi não, Davi só pegou a funda. A pedra, pegou umas pedras, pegou a funda e foi rodando. Foi rodando, rodando, rodando e lançou a funda. Essa funda cravou na testa do gigante e o gigante caiu. Sabe, por que me chama a atenção nisso aí? Porque Davi ele era especialista em tacar pedra com aquela funda. Ele não errava. Só que Davi, ele só não errava porque ele teve um tempo de treinamento no anonimato. Oh, Deus! Assim como ele lutava com leões e ursos, ele tinha tempo para treinamento. E ele não errava. Ele não errava nunca. Ele vivia isolado no campo. Ele vivia lá isolado no campo, no anonimato. Mas quando precisou usar a funda, ele fez com perfeição. O que eu quero dizer, para encerrar essa reunião, você também pode treinar muito com a sua funda. Você tem tempo para treinar com a sua Aleluia! Você tem tempo para treinar com a sua funda. E não errar nunca. Verdade, Esse é Jesus. o tempo que vocês têm no anonimato. De ter esse treino. Treinar bastante. Para ser preciso, se for preciso, enfrentar o gigante. Ainda que ele venha com todos esses itens que eu falei. Você esteja preparado para enfrentar. Aleluia! Eu preciso, é o que eu queria falar muito com vocês. Valorize muito, como o Marco falou aqui. Valorize, que isso é um banquete. Valorize esse tempo de treinamento que você está. Valorize esse tempo do anonimato que vocês têm. Valorize esse tempo no campo, como Davi estava no campo. O campo de vocês hoje chama-se carisma. Aleluia! É o tempo, é o anonimato de vocês. É no carisma. Aqui você tem tempo, sabe, para ficar habilidoso. Aqui você tem tempo para ficar fortalecido. Aqui você tem Verdade, tempo para Deus. manejar bem a espada do Senhor. Aleluia! Aqui é o lugar que você tem para realmente estar preparado para fazer a diferença lá fora. Verdade, Então eu Jesus. quero dizer para você, meu irmão, valorize o seu tempo aqui nesse lugar. E seja o vencedor lá fora. Aleluia! Aleluia! Você ficou 8 meses. 9. Você cumpriu todo o tempo de tratamento. Procurou se fortalecer. Eu tive uma recaída no meio dos 9 meses. É. Uma saída que eu dei para final de semana. Mas aí no permaneceu. dia, já voltei no outro. Já voltou no outro. E está lá fora. Se preparou. E a guerra vem. A guerra é real. Mas continua o treinamento. Aleluia! Ninguém. Um médico, ele se forma. Mas ele nunca para de ler. Ele nunca para de atualizar. É qualquer profissional. Né? Qualquer profissão que você for fazer. Meu trabalho é puxando alumínio. É algo que o Marco também até aprendeu. E quando eu pego férias em fim de ano, eu fico 2 semanas sem fazer aquilo, quando eu volto, o corpo dói tudo, porque desacostumou daquilo. Verdade. Mas o principal é valorizar o tempo que está aqui. Aleluia! Você pode ficar habilidoso e fortalecido. Obrigado, Para Deus. investir tudo que tem lá fora. Amém? Amém. Eu quero dizer que isso é o que Deus tem colocado no meu coração. Muita verdade, muita clareza. Eu acredito muito nisso. Se você pegar essa palavra para a sua vida, Deus vai fazer uma diferença, Deus vai fazer algo sobrenatural. Aleluia. Lá fora e para a nossa vida lá fora. Se a gente Verdade, essa palavra, Eu creio, Senhor. amém? Amém. Que Deus abençoe.